transtorno de personalidade limítrofe. O nosso grupo é composto por eu, Alexandre, a Bruna, que está ali na filmagem, a Samara, que está aqui no PowerPoint, e a Taene, que está aqui comigo aqui na frente para apresentar. Então a gente vai fazer uma breve introdução histórica para poder conceituar o borderline. Os registros apontam que desde 1890 o transtorno de personalidade borderline ele vem sendo estudado de forma direta ou indireta. E isso implicou em diversas reformulações da terminologia borderline. O conceito de borderline constitui-se inicialmente como uma entidade vaga e imprecisa de sintomas que se estende desde o espectro neurótico, passando pelos distúrbios de personalidade e até o aspecto psicótico. A partir dos sintomas apresentados pelos sujeitos borderline, que o termo borderline foi sendo estabelecido e se configurando, dessa forma, como uma noção de fronteira ou limite. Então, é um distúrbio específico da personalidade. O sujeito borderline caracteriza-se por uma condição mental grave, com a predominância da instabilidade do afeto, ou seja, da afetividade. É caracterizado por sentimentos crônicos de vazio. Tem como características um mosaico de sintomas menos acentuados de diversos transtornos, como, por exemplo, esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, com o predomínio de alterações do comportamento ético e social. Bom, vou falar um pouco sobre a conceituação, desse transtorno. O transtorno de personalidade borderline surge como categoria diagnóstica utilizada de modo mais amplo na clínica psicanalítica e psiquiátrica no princípio da década de 50. Mas com o passar dos anos viu-se necessária uma nova caracterização de distúrbios mentais sem declaração de loucura, devido à grande queixa na clínica psicanalítica. Dentro desse período, a esquizofrenia já era uma psicopatologia muito estudada, muito discutida, e sua caracterização já era bem definida na clínica, na literatura psicanalítica. E é nesse âmbito que o transtorno de personalidade borderline constitui sua caracterização, porque esse sujeito não é declarado propriamente louco, mas existem algumas implicações sociais que trazem certo transtorno a esse sujeito, Ressalta-se, entretanto, que a terminologia borderline é composta por dois vocábulos presentes na literatura inglesa, que é border, que significa borda, limite, e line, que significa linha. Tal termo foi primeiramente utilizado por Stein em 1938 em um texto intitulado Terapia e Investigação Psicanalítica do Grupo das Neuroses Borderline. Porém, em 1953, através do trabalho de Robert Knight, que o termo borderline começa a se firmar, ganhando mais espaço nessa literatura psiquiátrica, psicanalítica. Os fatores psicológicos, que está associado a esse transtorno de personalidade, está presente também uma mistura de sintomas menos precisos de vários outros transtornos, onde a personalidade pode ser caracterizada dentro de um grupo com distúrbios de personalidade instável, emocional instável. Quanto ao transtorno afetivo, a Alicia Carneiro afirma que o indivíduo com transtorno borderline possui uma variação de reações muitas vezes conflitantes, provocando uma tensão, englobando também o sentimento de raiva, infelicidade, pânico, sentimento de mudança de humor rapidamente, Muitas vezes esse transtorno ele é confundido com outros transtornos, como o transtorno bipolar, por exemplo. Só que esse sujeito borderline, ele não passa longos tempos com uma mesma emoção. No início do dia, por exemplo, ele acorda bem. No final, à tarde, ele já tem sentimento de raiva, sentimento de frustração. E já à noite, ele está com uma depressão muito forte. Então, o sujeito sofrido dentro de suas emoções e, consequentemente, suas relações interpessoais também estão desconfortáveis, Nós vamos falar agora sobre a classificação, que é o DSM-5, transtorno de personalidade borderline. Então, o diagnóstico, de acordo com o DSM, esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginário,
incluir o comportamento suicida ou de automutilação coberto pelo critério 5. O próximo item é um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização, perturbação da identidade, instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo, impossibilidade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas, que tem alguns exemplos, por exemplo, gastos, sexos, direção irresponsável, entre outros. Também possui a nota, que eu já vi acima, recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante. Instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade de humor. Os exemplos são irritabilidade ou ansiedade intensa, que tem duração de algumas horas, entre outros exemplos. Sentimentos crônicos de vazio, raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la. Exemplos são mostras frequentes de irritação, raiva, etc. Ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas desassociativos intensos. Então, esse é o DSM-5 e ele serve para facilitar mesmo essa... ele é de forma simples e prática e serve para facilitar no tratamento, né, para estabelecer qual será o tratamento mais preciso para esse transtorno. Bom, o diagnóstico é um pouco complexo, né, pois ele pode ser confundido por outros transtornos, como a esquizofrenia ou os transtornos afetivos, que estão ligados à depressão, desamparo, à ansiedade crônica e à solidão. Os transtornos de impulso e controle, que é a dependência e abuso de substância, como a automutilação, esforços suicidas, relacionado também aos relacionamentos interpessoais, com a preocupação do abandono, desvalorização e a dependência, entre outros distúrbios que estão ligados à personalidade. O transtorno mantém o sujeito, né, em um nível limítrofe entre os sintomas, por isso é um diagnóstico mais complexo. Quanto aos tratamentos, é preciso entender primeiramente se trata de um transtorno psiquiátrico tratável e compreender o nível desse transtorno, procurando assim profissionais de saúde especializados, além da terapia e o apoio familiar de amigos também. Então, as considerações finais do nosso trabalho. O presente trabalho ele é alicerçado nas revisões bibliográficas e evidenciou que o transtorno de personalidade borderline é um fenômeno que incide na esfera da instabilidade emocional do sujeito. Instabilidade essa que afeta o equilíbrio cognitivo e social do mesmo. Ainda no campo da ciência psicológica, busca-se uma aplicação e um conhecimento diferente aos aspectos do diagnóstico correto, uma vez que o transtorno de personalidade borderline possui suas especificidades que dificultam, como já dissemos, a classificação do transtorno.